Oi pessoal, espero que tudo esteja bem com vocês, que vocês estejam se cuidando e até que a gente não se vê, vamos tentar uma aula virtual aqui. Na primeira semana eu passei para vocês pesquisarem no livro ou na internet sobre as características dos seres vivos. Então, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para tentar explicar essas características para vocês. Vamos ver se eu me deixo entender. Vamos lá. O que acontece? O que caracteriza a vida? O que é um ser vivo? Ser vivo... é que tem vida. Que fofinho o gatinho. E uma bola, por exemplo, ela não é um ser morto, ela é um ser inanimado. Então é diferente. Ser inanimado de ser morto. Isso é um ser inanimado. Isso é um ser morto. Isso é um ser morto. Então, começando por aí. Se não é vivo, é um ser inanimado. Se é morto, ele já foi vivo alguma vez. Então, começando aqui com as características dos seres vivos. Todos eles possuem um ciclo vital que engloba essas etapas. Todos nascem, crescem, amadurecem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Este ciclo vital depende da espécie de ser vivo. Ele pode ser de alguns dias, de alguns meses e até de alguns anos ou mesmo séculos. Outra característica dos seres vivos é a composição química. Basicamente, os elementos CHOMPs é que formam a composição química dos seres vivos. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, um pouco de fósforo e um pouco de enxofre. Esses elementos, eles se unem através de diversas combinações químicas, constituindo moléculas orgânicas que têm como base o carbono. Quais que são essas moléculas orgânicas? Proteínas, glicídios, lipídios, ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, e vitaminas. Mas também esses elementos, eles se combinam quimicamente e formam moléculas inorgânicas, que no caso são a água e os sais minerais. Em relação à organização celular, todo mundo já estudou que a célula é a unidade básica que forma todos os seres vivos. A célula vegetal é diferente da célula animal, tem diversas características diferentes, mas semelhantes também. Existem as células macroscópicas, que podem ser vistas a olho nu, e as microscópicas, que só podem ser vistas com a ajuda do microscópio. Nós temos as células eucariontes e procariontes. Célula eucarionte é uma célula que tem o material genético empacotadinho dentro do núcleo. E célula procarionte tem o material genético espalhado no citoplasma. Os únicos seres procariontes que existem são as bactérias. O resto, fungos, protozoários, animais e plantas, são eucariontes. E os vírus? Os vírus não têm células. Eles são uma interrogação ainda na ciência, se a ciência coloca eles como seres vivos ou não vivos. Mas isso é assunto para outra aula. Em relação ao número de células, os organismos podem ser unicelulares, onde tem o seu organismo formado somente por uma célula, exemplo, bactérias, protozoários, leveduras, e os pluricelulares são organismos formados por um grande número de células, por exemplo, as plantas, os animais. Todas as células têm 3 estruturas. A membrana, que é a parte que envolve e protege a célula, permite que entre e que saiam substâncias aí. O citoplasma, que tem uma parte líquida chamada de citosol, onde estão mergulhadas as organelas, que são estruturas que fazem todo o metabolismo daquele ser vivo. Todas as funções são realizadas dentro dessas organelas. E o material genético, que é o DNA, que constitui os cromossomos. Esta
Esse slide é o resumo da nossa matéria daqui a uns dias, que se chama Citologia, o estudo das células. Então, vamos retornar a isso daqui a uns dias. Como que os seres vivos crescem? Vocês sabem que uma das etapas do ciclo vital é o crescimento. Como que os seres unicelulares crescem? Crescem pelo tamanho da célula. E os pluricelulares crescem pelo aumento do número das células. Por exemplo, nós temos aí uma bactéria se reproduzindo. A bactéria é um ser unicelular, então eles crescem pelo tamanho da célula. Se você vê no início do vídeo, deixa eu voltar, para a célula crescer, ela aumenta de tamanho e ela já vai se dividindo. Já os seres pluricelulares, eles vão aumentar o número da célula. Então, o cachorrinho bebezinho tem menos células do que o cachorro maior. O fêmur de um cachorrinho bebezinho tem menos células e é menor do que o fêmur de um cachorro grandão. Por isso que ele tem muito mais células do que um cachorrinho bebezinho. Metabolismo é o conjunto de todas as transformações químicas que ocorrem no organismo. Todo o metabolismo, como eu já falei anteriormente, ocorre dentro das células do ser vivo. Podemos dizer que a todo momento ocorrem dois processos no organismo, prestem bem atenção. O anabolismo e o catabolismo. Qual que é a diferença? O anabolismo é um processo de construção de moléculas que acontece lá dentro das células a partir de substâncias simples. Por exemplo, quando juntam moléculas de gás carbônico para formar carboidratos, por exemplo, açúcares, durante a fotossíntese. Isso acontece lá dentro das células das plantas. Outro exemplo de anabolismo, de construção, ó, a síntese, construção de proteínas através da união de aminoácidos. Como se fosse a proteína, como se fosse uma barra de chocolate. E cada uma das divisões seria aminoácidos. Então, o anabolismo, ele constrói moléculas mais complexas a partir de moléculas simples. O catabolismo é o contrário. É a degradação de substâncias complexas em outras mais simples. Ou seja, acontece a decomposição de substâncias. Por exemplo, lá dentro das nossas células, quando acontece a respiração celular, acontece a quebra de moléculas de glicose, formando moléculas de gás carbônico e liberando energia. Também quebra proteínas em aminoácido para que possam atravessar a membrana plasmática das células. Então, o anabolismo é um processo de construção, o catabolismo é um processo de decomposição. Olha só, o catabolismo é um processo de decomposição, onde acontece a produção de energia. E o anabolismo é um processo de construção, onde acontece o consumo, o gasto de energia. Esses dois processos envolvem o metabolismo. Tudo isso acontece dentro das células dos seres vivos. A produção de energia nos seres vivos acontece através de um processo chamado de respiração, que pode ser anaeróbica ou aeróbica. A respiração anaeróbica ocorre na ausência do oxigênio. Algumas bactérias e alguns fungos, por exemplo, produzem energia na ausência de oxigênio. Temos um exemplo do Clostridium botulino. Clostridium botulino é uma bactéria que pode se desenvolver dentro de enlatados e que pode causar uma intoxicação muito grande, chamada de botulismo. Que, na verdade, essa bactéria, só por curiosidade, é de onde se extrai o botox, a toxina botulínica, que paralisa os músculos. E é usada na estética de algumas pessoas que procuram esse recurso. A respiração aeróbica acontece na presença de oxigênio para produzir energia. Por exemplo, nós temos um fungo chamado de Saccharomyces cerevisiae, que ele, através do oxigênio do ar, ele se reproduz, ele produz energia e ele é usado na fabricação de cerveja, de bebidas alcoólicas e até de fermento para
para pães. Todos os seres vivos reagem a estímulos. Por exemplo, quando a gente está no escuro, a íris altera a sua abertura para que a pupila regule a quantidade de luz que entra no olho. Então, quando a gente está no ambiente mais claro, a íris contrai a pupila. Quando a gente está no ambiente mais escuro, a íris dilata a pupila. A gente tem o estímulo da pele, o tato, né? Por exemplo, um beijo. Pode ser aceito, pode ser rejeitado. Exemplo nas plantas, a famosa dorme-dorme. Quando a gente encosta nos seus folíolos, eles começam a fechar. O girassol. O girassol é uma planta que gira conforme a luminosidade. As plantas carnívoras, elas têm dispositivos nos seus folíolos que, quando tocados numa determinada velocidade e quantidade de tempo, fecham. Então, tá aí alguns exemplos que os seres vivos reagem a estímulos. Outra característica dos seres vivos é a produção de energia através da nutrição. A nutrição não serve somente para isso, mas serve também para o ser vivo crescer, para repor partes desgastadas do seu corpo. E essa nutrição, ela é feita por seres autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são seres que produzem seu alimento através da fotossíntese. Fotossíntese é um processo que acontece dentro das células das plantas e de algumas bactérias e algas. É um processo que utiliza energia solar, gás carbônico e água para transformar tudo isso em glicose, que é o alimento da planta, e também em oxigênio, que é liberado para o ambiente. Esses são os seres autótrofos, que fabricam o seu próprio alimento. Os seres heterótrofos, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia, que são os animais, os fungos. Então, por exemplo, aí nós temos animais carnívoros, que comem outros animais, os animais herbívoros, que comem plantas, e os animais onívoros, que se alimentam tanto de produtos de origem vegetal quanto de origem animal. Hereditariedade é a transmissão do material genético de uma geração a outra. Por que essa família é muito parecida? Por que os seus filhos são parecidos com os pais? Porque na hora da reprodução, o pai dá uma célula, e dentro dessa célula se chama espermatozoide, tem o material genético do pai. E a mãe também participa da reprodução com uma célula que se chama óvulo. E dentro da célula tem o material genético da mãe. O material genético é constituído pelo DNA. Na foto ao lado, a gente consegue ver que o DNA constitui os cromossomos. E essas características são transmitidas de uma geração a outra. Os seres vivos se reproduzem também para perpetuar a espécie. Todos os seres vivos geram descendentes. Essa descendência, essa reprodução, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. Qual que é essa diferença? Vamos estudar um tipo de reprodução cada vez. A assexuada, ela ocorre sem gametas. Quem que são os gametas? São as células de reprodução. Não há troca de material genético. Toda reprodução assexuada produz indivíduos geneticamente iguais e não precisa de dois indivíduos, gasta menos energia, é muito rápida. A única forma de ter variabilidade é quando ocorrem mutações, por um motivo ou por outro. Existem vários tipos, que têm alguns nomes esquisitos, a gente vai ver alguns exemplos depois. Cisparidade, brotamento, laceração, regeneração reprodutiva. A reprodução assexuada, do tipo cisparidade, ocorre em seres unicelulares, onde um indivíduo gera dois geneticamente iguaizinhos a ele.
Por exemplo, as amebas, as bactérias fazem esse tipo de reprodução. Olha só, no último vídeo, nós temos aqui um protozoário tentando se dividir em dois. Isso a gente chama de divisão binária. Um indivíduo se divide em dois exatamente iguais, Ctrl+C, Ctrl+V, geneticamente iguais a este que lhe deu origem. A reprodução sexuada por brotamento acontece a formação de brotos e esse indivíduo pluricelular vai ser destacado o corpo do indivíduo e vai nascer outro. Ó. As esponjas, por exemplo, lá no fundo do mar, elas emitem um broto, esse broto cai no solo e dá origem a uma nova esponja. A hidra, que é um animalzinho também que vive na água, aconteceu a formação de um broto, nasceu outra hidra. Essa planta, que muitos de vocês conhecem, cada uma dessas estruturas aqui é um broto. Então ela vai dar origem a uma planta geneticamente igualzinha a ela. Mandioca é plantada dessa forma. Você corta a rama em vários pedaços, coloca na terra e aí vai brotar um novo pé de mandioca. Reprodução assexuada, não precisa de gametas. Por laceração também, são bipartições em animais pluricelulares e cada parte vai regenerar e vai dar origem a um novo indivíduo. Por exemplo, a planária. A planária é um animalzinho, um vermezinho de mais ou menos 1 centímetro. Aí a gente vai vendo o vídeo desse tipo de reprodução chamado de laceração. A pessoa corta a planária em 2 partes e cada uma dessas partes, com o passar dos dias, vai originar uma nova planária. Tipo de reprodução assexuada. Por quê? Porque não usa gametas. Simplesmente se dividiu e aos pouquinhos vai se originar uma nova planária. Aproveitando a planária, ela é um verme chato que não causa doença alguma na gente, vive na água. E a planária também se reproduz de forma sexuada. Então, quando acontece esse tipo de coisa, tipo um acidente, alguma coisa que reparte o corpo dela em outras partes, cada parte vai originar uma planária. Também existe um outro tipo de reprodução sexuada chamada de regeneração reprodutiva. Capacidade de formação de novos indivíduos a partir de um indivíduo original. Por exemplo, uma estrela do mar. Estrela do mar, quando sofre um corte por algum acidente, cada parte dela regenera-se em outra estrela. A gente vê aqui um vídeo de uma estrela do mar que perdeu os braços aqui. Provavelmente a outra parte, que está em outro lugar, está se regenerando também. E essa aqui está regenerando. Então, ela se reproduz de forma regenerativa. Reprodução assexuada sem gametas. Agora a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela ocorre com gametas, um gameta masculino e um gameta feminino, que nos animais se chama óvulo ou ovócito e espermatozoide. E nas plantas, aqui fica o gameta masculino, que se chama anterozoide, que está dentro do grão de pólen, e o óvulo, que está dentro do ovário aqui na planta. A troca e mistura de material genético, ocorre a fecundação, que é a união dos 2 gametas, produz indivíduos geneticamente diferentes, não necessita de 2 indivíduos. Existe algum tipo de reprodução sexuada que não precisa ter o macho e a fêmea. Por exemplo, a tênia. A tênia é um indivíduo que ela é hermafrodita. Então, ela faz uma fecundação que se chama de autofecundação. Daqui a pouco a gente vai ver.
e ela não precisa de 2 indivíduos. É uma reprodução lenta, gasta muita energia e há variabilidade genética, ocorre nos animais e nas plantas. O que é variabilidade genética? Por mais semelhantes que possam ser, os indivíduos de uma população apresentam algumas diferenças entre si. Por exemplo, nós temos 2 fotos aqui onde aparece o bicho-pau. O bicho-pau é da mesma espécie, né? Na primeira figura é fácil de identificar onde é que está esse inseto. E na segunda? Na segunda é mais fácil. Ou seja, eles podem ser até irmãozinhos, mas eles são diferentes. É que nem você e o teu irmão. Todos nós somos da mesma espécie, mas a gente, por ter pais diferentes, ou até os mesmos pais, há uma variabilidade genética porque a gente se reproduz de forma sexuada. Borboletas, até os feijões também fazem esse tipo de reprodução. A variabilidade garante a população de que ela não vá se extinguir. Se todos os bicho-pau, por exemplo, fossem iguais a esse aqui, a probabilidade deles serem comidos por alguma ave era muito maior. Então, azar desses que não deram certo. Fecundação, que ocorre na reprodução sexuada, é a união do gameta masculino com o feminino. Ela pode ser interna, quando ocorre dentro do corpo da fêmea. Ela pode ser externa, quando ocorre num ambiente, geralmente na água. Ela pode ser cruzada, que é o que, por exemplo, acontece nas minhocas. As minhocas são seres hermafroditas. Fecundação cruzada é quando um indivíduo, que é um ser hermafrodita que produz os 2 gametas. Então, nós não temos a minhoca e o minhoco, a gente só tem a minhoca. Então, uma minhoca passa espermatozoide para outra, que fecunda os seus ovócitos aqui. Nessa aqui também, elas formam um casulo com os ovinhos dentro e largam na terra, e aí se desenvolve as minhoquinhas. E a autofecundação, ela pode acontecer nas plantas, que também são hermafroditas, aqui é a parte feminina e aqui é a parte masculina, ou também pode acontecer na tênia, que a gente estava falando antes. Não necessariamente uma reprodução sexuada precisa de indivíduo macho e fêmea. Ela precisa ter a formação de 2 gametas, do masculino e do feminino. Os gametas nos animais, a gente chama o feminino de ovócito ou óvulo e o masculino de espermatozoide. E nas plantas a gente chama o feminino também de óvulo e o masculino, que é o grão de pólen que está dentro do anterozoide. Que tipo de reprodução é mais vantajosa? Sexuada ou assexuada? Tempo para pensar. Pensou? A reprodução assexuada origina indivíduos geneticamente iguais. A sexuada produz indivíduos diferentes dos seus pais. A variabilidade genética produzida pela reprodução sexuada é sempre vantajosa, pois aumenta a chance do ser vivo de se adaptar, da espécie de sobreviver e de reagir a possíveis modificações do ambiente. Então, se na reprodução assexuada, por exemplo, eu tenho uma bactéria que vai originar 2 bactérias exatamente iguais a ela, que vão originar 4 bactérias exatamente iguais a ela, e assim por diante, todas essas bactérias, elas vão ser iguais geneticamente. Se eu tiver um antibiótico que eu largue ali, ele vai matar todas elas, porque elas são geneticamente iguais. Já se tivesse uma reprodução sexuada, as bactérias não iam ser todas iguais. Então, algumas teriam chance de sobreviver. Então, com certeza, a reprodução sexuada é muito mais vantajosa do que a sexuada justamente por causa disso. A variabilidade genética ela é fundamental para que ocorra a evolução dos organismos, que também é uma característica dos seres vivos. E sobre evolução, vai ficar para a próxima aula. Ok, pessoal? Leiam, vejam o vídeo novamente, façam as anotações no caderno e a próxima aula vai ser sobre evolução também. Se cuidem, não saiam de casa. Beijo, até a próxima.